Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado aqui no estado. Foram convidados os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E quem participa hoje da série é a deputada federal Aline Sleutz, do PROS, vice-líder do governo no Congresso Nacional, que tenta agora a vaga paranaense no Senado. Nascida em Castro, a descendente de holandeses, Aline tem 42 anos, é graduada em Educação Física, além de ser pós-graduada em Gestão Escolar. Além de diretora escolar, foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná, se lançou na política em 2004, quando se elegeu vereadora pelo PSDB. No segundo mandato, trocou a sigla pelo PSDC. Em 2018, chegou à Câmara dos Deputados pelo PSL, depois migrou para o PROS. Na Câmara, atuou em diversas comissões, chegou a assumir a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Muito bem-vinda à ERP, candidata. Muito obrigada, Juliana. Obrigada por essa grande oportunidade de falar com o nosso estado do Paraná e ter também a oportunidade de falar um pouquinho mais da minha história, do meu trabalho e do que temos aí de condições de fazer diferente pelo Senado paranaense. Por que você resolveu, então, concorrer ao Senado e não à Câmara Federal, onde já está atuando, né? Juliana, a minha história é muito interessante porque eu venho de 23 anos de política. Na verdade, a primeira eleição foi lá de 99 para 2000. Eu perdi a eleição e de lá para cá vim concorrendo a muitos cargos. Fui vereadora há 8 anos na minha cidade, fui candidata também a vice-prefeita, a prefeita, a deputada estadual e consegui chegar à Câmara Federal. Digo que foi um trabalho de muito esforço dos amigos, dos conhecidos e, claro, a força de Deus, porque era impossível uma campanha sem fundo partidário, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem grande estrutura, sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador. Mas nós andamos 18 horas por dia, trabalhamos 13 mil quilômetros sozinhos para levar nosso materialzinho, feito muitas vezes à mão, porque nem santinho e adesivo mais eu tinha. Não tive estrutura praticamente nenhuma e até brinco com o pessoal que acho que Deus e aquela meia dúzia de amigos acreditamos tão forte, com tanta fé e com tanta coragem que chegamos a Brasília. E o desafio foi sendo superado todos os dias. Quando eu cheguei lá, as pessoas diziam, então, ela nunca vai ser deputada federal. Aí ela conseguiu atingir o sonho. Então ela vai ser uma deputada de primeiro mandato e único. Não vai conseguir trazer nada para o Estado. O que eu fiz? A cada pedra que era jogada, eu construía mais um castelo. Em 3 anos e meio de trabalho, eu saí de 0 prefeituras, hoje eu atendo 300. Hoje eu tenho 200 prefeitos, tenho 500 vereadores e trouxe 220 milhões para o estado do Paraná. Por que eu quero sair ao Senado? Porque eu já provei que dá para fazer muito em pouco tempo na Câmara Federal e acredito que o povo paranaense também deseja e sonha com um Senado muito mais atuante. Um Senado que deixe seu gabinete luxuoso, seu ar-condicionado e venha conhecer a realidade, venha realizar sonhos, venha ouvir os prefeitos, venha ouvir os vereadores, venha ver qual é a demanda necessária. Sempre eu digo assim que nós que somos da política, nós temos uma missão. A missão é de falar, de resolver, de votar, de decidir por todos aqueles que confiaram em nós ou até mesmo por aqueles que nem nos conhecem. Então, a missão de um político é algo muito importante e muito forte. E eu sei que no Senado já existem centenas de pautas paradas há muitos anos e que prejudicam, no meu caso, o agro é uma das bandeiras mais importantes. Temos lá hoje licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivo agrícola, autocontrole, um monte de projetos parados, importantíssimos para o desenvolvimento do estado do Paraná e do Brasil, que ninguém tem coragem de peitar e fazer. Recursos. Cada cidadezinha pequena e média, em várias regiões do nosso estado, precisam de apoio dos políticos para que possam acontecer suas reformas, suas ampliações, suas construções. Só com o dinheiro daquele município não é possível. Eu sei que o Senado tem uma robustez muito maior, uma musculatura muito maior. E também acredito muito na força da mulher. Nós não temos nenhuma senadora paranaense. Hoje nós temos 52% da população paranaense é mulher. Quantas deputadas? 5. Quantas senadoras? 0. É inadmissível. E não é por ser feminista, não, porque eu não sou. Eu sou feminina, sou mãe, sou esposa. Eu acho que nós merecemos estar juntos.
Nem precisamos estar à frente, muito menos atrás. Precisamos estar ao lado. E numa bancada de 3 senadores do estado do Paraná, é justo que uma seja uma mulher, uma senadora que venha representar os anseios da população paranaense. Certo, candidata. Quais são os grandes projetos da sua candidatura? Já citou, acho que o tema principal da sua candidatura é o agro. Também, o agro, na verdade, se nós formos analisar o que é o Paraná dentro do Brasil e o que é o Brasil em relação ao mundo, o agro é a nossa essência. Eu até brinco que conhecem o Brasil pelo samba, pelo futebol, pela Amazônia, mas o que nós temos de melhor é o nosso agro, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Exportamos para 170 países. É a nossa identidade. É onde nós geramos emprego e renda, desenvolvimento, manutenção do povo, tanto na roça como na cidade. Isso eu já fiz bastante. Tenho muitas relatorias importantes e tenho também projetos de lei na área. E como presidente da Comissão da Agricultura, quando eu peguei a comissão, Juliana, nós estávamos um ano parado, porque na pandemia as comissões não funcionaram. Então eu tive um trabalho dobrado, foram 2 anos em um. Eu tive que pegar todos os projetos de lei que estavam lá, achar relatores para todas as matérias, fazer todas as audiências públicas importantes para debater os temas, votar e discutir todas essas pautas, e nós conseguimos, só no meu mandato, mais de 160 votações. Fizemos 92 audiências públicas, reuniões importantes, mesas redondas, montei a caravana do leite em todo o segmento do leite para formar o projeto de lei de política pública, porque quando eu falo em leite parece ser um segmento pequeno, mas não é. É o 6º produto de maior importância no Brasil, está em 99% dos municípios, gera 20 milhões de emprego direto e indireto. Ah, mas o deputado vai trabalhar só pelo agro? Bom, se fosse já estaria ótimo, porque mesmo você que não planta, você que não colhe, mas você come. Então, um agro forte é uma cidade forte, mas não trabalho só no agro, não. Eu sou professora, e como professora fui treinadora, coordenadora, diretora, atendente, conheço ali da sala de aula, a quadra, a secretaria e a direção. Conheço as realidades e as dificuldades, sei o quanto nós precisamos projetar e restaurar e resgatar a educação que nós não temos mais, a ideal para os nossos filhos e para os nossos netos. Tenho vários projetos nessa área, trabalhei em APAI também, conheço a realidade da educação especial. Sei que é muito linda a lei no papel, a lei da inclusão é maravilhosa. Nossa, se aquilo acontecesse, Senhor, os pais, as mães, os alunos, as escolas estariam felizes da vida, mas infelizmente não é essa a realidade. Temos que alterar muitas coisas, temos que trabalhar para dinamizar e melhorar a qualidade dessa inclusão. Fiz um trabalho muito forte, falando em especiais, mielomeningocele. Parece um palavrão. Eu nem sabia o que era quando cheguei a ser deputada federal. Mas é uma má formação que acomete mais crianças do que própria síndrome de Down no Brasil. Ninguém sabe, mas é uma criança que tem uma má formação na coluna, que fica aberta, e que esse bebê precisa ser operado dentro da barriga da mãe. Eu sou a madrinha da mielomeningocele no Brasil. Sou autora do projeto de lei que faz tanto a cirurgia intrauterina como o tratamento, eletroestimulação, e também estou lutando para a liberação das células-tronco no Brasil. Hoje, nossos pais, nossas mães, as pessoas que têm alguma doença degenerativa, precisam ir para os Estados Unidos, para o Paraguai, Argentina, para tantos outros lugares, para se tratar com células-tronco, porque no Brasil não tem reconhecimento. Então, inadmissível, algo que tem dado efeito, que tem melhorado a vida das pessoas, que tem resgatado a saúde, não ser utilizado aqui por falta de um comprometimento, uma finalização de uma pesquisa. Sou autora desta lei também. Segurança. Trabalho nessa área também. Tem uma lei muito importante que estou fazendo para avançar, para aumentar a punição daqueles invasores de terra, em especial das terras produtivas. Quantas vezes você viu, Juliana, eu vi e tantas outras famílias viram seus sítios, suas fazendas, suas áreas rurais serem invadidas por bandidos, seu gado morto a preço de nada, simplesmente para destruir o que está lá, tratores queimados, casas queimadas. Quem paga a conta disso? Ninguém. A hora que consegue, e se consegue restabelecer a posse da sua área, está lá tudo destruído, queimado e fica por isso só. Então nós estamos aumentando a penalização para esses bandidos, esses criminosos. E aí eu tenho projetos na área da agricultura, tenho projetos na área social, porque eu acredito que eu tenho que ter uma pauta prioritária, mas ela não é única, porque como eu sou municipalista, cada município que eu chego, Juliana, a demanda é uma. Na cidade lá é uma ponte, que é o sonho daquela comunidade. Eu vou lá e levo a ponte, eu realizo aquele sonho.
Na outra cidade não tem um posto de saúde. Nós vamos lá, trabalhamos, trazemos o recurso, fazemos o posto, a pessoa vai ter um lugar adequado para ter o tratamento. Na outra escola, na outra cidade não tem uma escola, não tem uma creche decente. Vamos lá e levamos a realização desse sonho. Na outra não tem um ônibus adequado para transportar nossas crianças. Levamos. No outro, a polícia não tem uma viatura. Não tem uma ambulância, não tem um equipamento, um respirador no hospital. Então vejam, nesses 3 anos e meio, eu tive a oportunidade de realizar tantos sonhos, de fazer tantas coisas boas, que eu sou conhecida como a deputada do agro, porque foi a pauta que mais me deu, vamos dizer assim, imagem no Brasil, né? Uhum. E eu dei palestras no Brasil todo, andei em muitos estados, a Caravana do Leite, nós estivemos em 5 estados diferentes, participei de uma missão com a ministra Tereza Cristina, referência do agro mundial, não é nem brasileiro. Estive no Japão, China, Indonésia, Vietnã, estivemos na Alemanha, abrindo mercados, vendendo o produto brasileiro, mostrando a nossa força, a nossa capacidade. Estive em muitas reuniões importantes a nível internacional para mostrar que nós, além de termos quantidade, temos qualidade no que vendemos. Então, eu me sinto assim muito honrada, porque é difícil um político chegar em Brasília sem padrinho, sem dinheiro, sem estrutura política, sem ser de família política tradicional, e chegar lá em 4 anos e conseguir, no primeiro ano, ser convocada para ser vice-líder do governo na Câmara. No segundo ano, convocada para ser vice-líder do governo no Congresso. No terceiro ano, ser relatora do orçamento da saúde no ano de pandemia. O maior orçamento do Brasil. Você já pensou? Eu tinha feito um orçamento para Castro. Daqui a pouco eu cheguei para fazer o orçamento do Brasil. Tudo que foi comprado, gasto na saúde, fui eu que fiz. Aí, no 4º ano, no 3º ainda fui escolhida a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. E hoje eu sou a vice-líder do governo no Congresso. E sou candidata ao Senado. Poxa, será que isso foi de graça? Não, não foi. A gente trabalhou muito para isso. Fazem muitas semanas, meses que eu não lembro o que é ter domingo. Quando minha equipe fala assim, deputada, quinta-feira tem reunião, eu falo, mas que dia que é hoje? Porque para nós tudo é segunda. Todo dia é segunda. Então, para aquelas pessoas que olham de fora, Juliana, às vezes dizem assim que político e política é coisa muito fácil. É você ficar lá em Brasília, 3, 4 dias, daí você volta para tua casa, vai dormir 3 dias, descansar. Na minha realidade não foi essa. Eu passo 3, 4 dias lá sim, votando, apresentando boas matérias, 177 proposições eu apresentei na Câmara em 3 anos e meio, relatando matérias, representando o governo, derrubando ou mantendo votos, ajudando a população, trazendo recursos para os nossos municípios. E os dias que eu estou no Paraná é rodando. É visitando o estado, é visitando os municípios, é entendendo a necessidade de cada um. É por isso que hoje eu sou a deputada federal que mais atende municípios. 300 de 399. Certo. A candidata citou, inclusive, a questão do leite, né? E leite é o drama do brasileiro. Então, assim, claro, conversa sempre com o setor produtivo, mas tem que conversar com o consumidor também, né, Aline? O que falar para essa população que está esperando, né, o setor poder proporcionar preços melhores, que a gente está com bastante dificuldade em relação a isso. Não só o leite, né? Outros produtos também, mas o leite realmente tem sido o grande vilão aí da cesta básica brasileira, né? O que eu posso dizer sobre o leite? É um produto importantíssimo na questão nutricional, precisa estar na alimentação, principalmente das crianças e dos idosos, mas eu vou fazer agora aqui uma outra pergunta. Quando você vai comprar um refrigerante, que é muito mais caro do que o próprio leite, você compra, ele não é nutritivo, ele, até para falar a verdade, ele é ruim para a saúde, a pessoa compra o litro do refrigerante e não reclama. Ele vai lá comprar cerveja, ele paga muito mais e ele não reclama. Ele vai comprar lá aqueles pacotão de salgadinho lá, ele compra e não reclama. Então a gente também tem que ver que para você ter lá o teu litro de leite na tua caixinha ou no teu pacote, entregue lá na tua mercearia, no mercado para você comprar, houve um custo-produção gigante. Então o produtor, para ele ter esse leitinho ali, chegando lá na cooperativa, empacotado e trazer lá para o mercado para vender para você, ele gastou com a alimentação, a nutrição do gado, que é caríssimo, com toda a questão sanitária do animal, com mão de obra, com toda a questão mecânica, ordenhadeiras, equipamentos que se estragar são caríssimos, a grande maioria importados dos produtos que a gente usa na área das ordenhas. Nós temos toda a questão genética, porque uma coisa é você ter lá uma vaquinha que dá 10 litros de leite por dia.
E o custo para você é quase o mesmo. Outra coisa é você melhorar geneticamente ela e vai trocando o seu rebanho. E daqui a pouco você tem um gado com 30, 40, 50 litros dia, que vai te proporcionar um pouquinho mais de ganho para você poder manter a tua estrutura da fazenda. Falo bem a verdade para vocês. Meu pai foi produtor de leite 40 anos. Meu irmão é produtor de leite, meus primos são produtor de leite, minha família toda conhece o leite. Eu nasci colocando leite nas garrafinhas e entregando na vizinhança, vendendo litro por litro. Eu digo para vocês, para chegar esse leite lá no mercado, não é brincadeira. São horas e horas de trabalho, são 2 a 3 ordenhas por dia. Um serviço que é 4 horas da manhã, depois meio-dia, depois de tarde, quase no finalzinho da noite. O leiteiro não tem férias, porque o produtor de leite, ele não fala assim para a vaca, olha, essa semana eu vou para a praia, daí na semana que vem eu retorno. Não tem. É 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, às vezes, quando as pessoas falam que é o produtor que está ganhando muito nesse momento, esquece que tem produtos que são utilizados para esse leite, para esse produto, para esse cereal, para esse grão chegar lá no mercado, que está 400% mais caro, 300% mais caro. Então, e ele não ganhou 300% a mais. Às vezes até ele está ganhando menos hoje, porque o custo de produção dele aumentou, mas a renda dele diminuiu. Então, quem não conhece a roça, não sabe o dia a dia de um produtor, tem que passar um dia numa fazenda, numa chácara, num sítio, para entender quanto é difícil o ovo chegar lá na prateleira do mercado, quanto é difícil a carne do porco, do gado, da frango estar lá prontinho no açougue para você buscar, quanto que custa pro milho, pro arroz, pro feijão, estar lá pronto. É uma cadeia muito complexa. Além do mais que tivemos uma guerra no meio de toda essa situação, tivemos o aumento dos nossos fertilizantes, quase ficamos sem, inclusive, e isso ia prejudicar muito, né, a nossa produtividade, e estaríamos aí inviabilizando muito o nosso setor. E tem o transporte, que não tem como você produzir e o negócio chegar voando lá no final. O caminhão vai ter que buscar. Com combustível nas alturas, como ficamos aí grande parte do tempo por causa da pandemia, aumento do dólar, aumento da Selic, todo esse desajuste econômico do nosso país, tudo encareceu, inclusive os alimentos. Agora, meu amigo, sai da bolha, pula o outro lado lá da moeda e vai ver o que está acontecendo nos outros países. Lá está faltando comida. Lá pagam 10 vezes mais do que nós estamos pagando e lá eles não têm nem de onde comprar, muito menos o dinheiro para comprar. Então, o Brasil é o país do presente e é o país do futuro. Estamos na melhor terra do mundo, nós temos todas as condições para produzirmos ainda mais, para duplicarmos a nossa produção. Nós vamos ser o futuro do alimento do mundo, da condição de garantia alimentar. Por isso, nós precisamos, levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus e agradecer aos nossos produtores, guerreiros e guerreiras que nos dão o sagrado alimento todos os dias. A cadeia produtiva do agronegócio, ela é gigantesca, né? E trabalha com famílias diversas, né? A gente tem desde a agricultura familiar, né? Que depende ali daquele pequeno espaço de terra, como tem o grande produtor. Quais interesses você defende com mais propriedade ou é tudo igual para você, Aline? Tem um equívoco, Juliana, nisso. As pessoas falam assim, quando falam em agronegócio, principalmente o pessoal da esquerda. Ai, agronegócio, que é absurdo, esses grandes produtores que ganham. Agronegócio é tudo. Se você tem lá uma caixa de laranja para vender, você já está fazendo negócio. Se você tem verduras para vender, se você tem ovos caipiras para vender, tudo faz parte do sistema. E diferente do que pensam, a maioria da produção brasileira vem da agricultura familiar. Então, nós temos que prezar por todos fazem parte, né, desse grande sistema de alimentação. E nós temos, inclusive, linhas de crédito diferenciada para a Pronaf, para a Pronamp, para os segmentos. E a grande maioria dos créditos e o valor cobrado nas taxas do pequeno é muito menor do que o do grande. Então, às vezes, o grande é beneficiado. Não, o grande não é beneficiado porque as linhas de crédito dele são quase iguais a qualquer cidadão comum que não é produtor, que não gera esse emprego, que não gera alimento. Então, lá, inclusive neste governo, com a Tereza Cristina, com o presidente Jair Bolsonaro, as políticas públicas foram feitas para todos, fortalecendo o pequeno virar médio, o médio virar grande, o grande virar super gigante. Porque é isso que nós precisamos para continuar melhorando o nosso país e fazendo uma nação mais justa e igualitária. Certo, que também é muito criticado o setor do agro em relação ao meio ambiente. Qual o seu compromisso com o meio ambiente? Bom, é outro erro, né? Porque hoje você tem alguém que deveria estar sendo aplaudido por cuidar do meio ambiente, é o produtor.
Hoje, para vocês terem uma ideia, nós já temos uma lei tão rígida, uma das mais rígidas do mundo, que nós temos que guardar de 20% a 80% da terra dentro da sua propriedade. Vou fazer um exemplo para você. Você tem aí a sua casa. Você guarda 20% da sua casa ou do seu jardim com área verde, com árvores, com tudo? Alguém foi lá te cobrar, notificar se você não faz isso? Você que mora num apartamento, você mora lá na região amazônica, você tem 80% do teu apartamento de área verde? Você não tem nada e você só cobra. Então, o que é o problema? O problema é a imagem que a esquerda posicionou e, infelizmente, muitos meios de comunicação fortalecem essa imagem de que o Brasil é um país que queima, que ataca, que destrói, que derruba, e é mentira. 66% do território brasileiro é intacto, como foi desde o descobrimento do Brasil. 7,4% apenas é de área produtiva. Só que, como diz o ditado, quanto uma mentira contada 1000 vezes virou uma verdade. Então, a verdade, nós fazemos preservação, nós temos o zelo pelo meio ambiente, nós temos políticas públicas sérias. Quem contamina, quem polui, indústria, cidade, lixo, aterro, lixão, aí polui. Por que ninguém fala disso? Não, vão falar do campo que tem a pastagem, que está fazendo o seu trabalho ambiental, que tem as reservas, que tem todo esse zelo, esse cuidado com a agricultura sustentável. Então, está errado esse ponto de vista e a gente precisa lutar para mudar. Eu já fiz muito isso como deputada federal. Como senadora, eu vou fazer muito mais. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de campanha agora, então. Vamos lá. Como é que está a movimentação agora, esse início de campanha, né? Uma campanha curta. Como é que você está vendo a sua caminhada? Hoje, meu desafio, primeiro, me tornar conhecida. Por isso que eu estou aqui. Você que está me assistindo, você que está me vendo, está me conhecendo pela primeira vez, vai nas minhas redes sociais, procura meu trabalho, tenho certeza que você vai amar. Segundo, preciso chegar nas grandes cidades, porque como eu cuidei muito das pequenas e médias, hoje meu desafio é fazer com que as grandes me conheçam e que saibam que além de cuidar do agro, eu cuido também de todos os outros segmentos e setores. E a terceira situação que eu acho que é muito positiva para mim, eu tenho trabalho para mostrar. E quem compara vem de Aline Sleutz 900. Por quê? Porque nós temos um trabalho forte. Nós temos história, realizei sonhos, não fui para Brasília para brincar, não estou na política por status, não estou na política por poder. Se eu quisesse qualidade de vida, eu estava lá na minha casa cuidando dos meus 3 filhos, do meu marido, da minha profissão, das minhas atividades. A política, ela tira a vida da gente para dar a vida da gente para os outros. Política é renovação, é mudança. Política é igual jogador de futebol, tem hora para começar, tem hora para terminar. Você cansa. Se você estiver cansado, deixa a cadeira aberta para alguém que esteja com vontade, com sangue nos olhos. Eu nunca me oportunizei de ser vice-líder do governo da Câmara, vice-líder do governo do Congresso, não tenho cargos, não tenho benefícios extras, porque eu trabalhei, porque eu acredito nesse governo. A minha campanha é consolidada. Nesses 300 municípios que eu consegui realizar sonhos, eu estou indo atrás para pedir agora a ajuda deles. Esses 200 prefeitos, esses 500 vereadores, quase 400 candidatos a deputados estaduais e federais que estão convencidos de que eu sou o melhor nome para o Senado, vão me ajudar nessa caravana. A minha campanha será como vocês estão vendo hoje. Olho no olho, conversando com vocês, conversando com a população, contando o que já fiz e o que posso fazer. E lutando por um Paraná muito melhor e um Senado muito mais forte. Está alinhada com o governo federal, como já falou várias vezes. O presidente também declarou apoio, inclusive, a um adversário seu, né, que é o Paulo Martins, que está aí concorrendo também. E como é que está essa relação com o presidente, o apoio, o governador, como é que ficou? Bom, e desde o primeiro momento que eu saí para a estrada a pedido dele, e depois ele nunca me pediu para recuar, nunca me pediu para, não, deputada, desculpa, vamos reconstruir aqui o nosso plano. Eu entendi que seria um continue. E continuo. Até mesmo porque eu nunca usei o presidente e nunca disse que ele iria me apoiar. Eu sempre disse nos meus discursos, nas minhas reuniões, nos meus eventos, que eu estaria com ele até o final. Inclusive disse a ele isso algumas semanas atrás, quando almoçamos com os líderes lá, e eu sentei no lado dele, depois do almoço, e disse: presidente, quero lhe dizer que não interessa se o senhor está comigo, eu estarei com o senhor até o final. Porque eu acredito no seu trabalho, acredito no seu governo, acredito que é o senhor a solução para o nosso país. Então, se eu estiver no Senado, o voto é garantido para o seu governo e você terá de novo lá uma aliada tão forte quanto teve na Câmara Federal. E ele não disse nada. Desista, deputada, saia, tivemos outros arranjos. Então, eu trabalho pelo povo paranaense, eu trabalho pelo Brasil. Eu não trabalho por um político ou por um partido. Nós temos uma missão com essa nação.
A minha missão é reeleger o presidente Bolsonaro e é eleger uma senadora com cara de Paraná. Então, claro que a gente fica triste no começo, obviamente, não vou ser leviana de dizer, eu fiquei feliz quando aconteceu isso, mas eu sei o preço que aconteceu isso, eu sei a conjuntura, eu sei quais foram as negociações que causou isso, eu sei que o outro candidato é o candidato do governador, eu não tive proximidade ao governo, embora ajudei muito o governo do estado, muito, mas nunca fui a candidata desejável pelo governador, e acho que isso não atrapalha em nada. Até mesmo porque na política você não pode estar lá simplesmente pelos amigos, você tem que estar lá para todos. Sim. E depois de eleita, eu estarei ao lado do governador, se for o governador Ratinho para reeleição, estarei ao lado dele, defendendo o Paraná, que essa é a missão principal do Senado, defender o seu estado, e eu estarei ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro, se Deus quiser, reeleito, para defender os patriotas, conservadores, de direita, o povo brasileiro que quer realmente que esse Brasil continue no caminho certo, defendendo a população brasileira. Certo, candidato. Para a gente encerrar, a última pergunta que eu faço para todos os candidatos que conversam aqui com a gente. Qual que é o papel de um senador e dos seus partidos nesse atual cenário político de polarização? Eu quero trabalhar pelo amigo e pelo inimigo, pelo adversário e pelo simpatizante, porque nós não recebemos para trabalhar só pelos amigos. Eu quero aqui fazer um apelo, a todas as pessoas que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Eu não desisti da minha candidatura porque eu acredito no estado do Paraná, eu acredito na força da mulher, eu acredito no desenvolvimento de uma política séria, eu acredito no presidente Jair Bolsonaro e sei que eu posso ser o nome certo naquele trabalho do Senado que tanto precisamos, desengavetando matérias importantes, dando a cara para bater para votar essas matérias. E eu já mostrei que sei fazer. O estado do Paraná tem muita coisa aí que foi com o dedo e com a mão da deputada Aline. E se Deus quiser, será com a mão da senadora Aline. E quero dar aqui mais um alerta. Eu não sou a concorrente do Paulo. Meu concorrente se chama Álvaro Dias e Moro. São eles que estão na frente da pesquisa. Um dos candidatos, que respeito muito, tem um histórico na política, mas já passou muitos anos. Está na hora já do seu descanso. E o outro candidato, que nunca foi político, acho que deveria ter continuado na sua área, que demonstrou grande afinco, grande trabalho, mas que eu duvido que tenha o mesmo pique, o mesmo desejo e o mesmo convencimento de trabalho que eu tenho, de rodar municípios, ir de casa em casa, ver as demandas dos municípios, atender as pessoas. Então, eu não estou dividindo voto com ninguém. Eu estou conquistando o meu espaço com a minha luta, com o meu trabalho e com a minha força. Nunca usei ninguém de degrau e não vou usar também o presidente de bengala. Sou uma pessoa muito justa, muito trabalhadora, muito honesta e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar em cima do que nós fizemos. Só quero ser avaliada, quero ter a chance de mostrar o meu nome ao Senado e quero a oportunidade de você, que ainda não me conhece, que passe a conhecer a partir de hoje a candidata que vem para fazer a renovação política e que já mostrou que sabe o que faz. Tá certo, candidata. Muito obrigada pela sua participação e boa sorte na campanha e na sua caminhada. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. A gente volta então com mais entrevistas aqui na Rede ERP de Notícias com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Até a próxima.